Chamaram-me negra. Texto escrito, para trabalhar essas questões do negro no Brasil e no mundo. Ele foi inspirado num texto chamado Gritaram-me Negra, da peruana Vitória Eugênia Santa Cruz Gamarra, e foi escrito por mim em 2018, em homenagem à minha avó Almerinda Gomes Caparrosa. Eu tinha 7 anos. Tinha 7 anos apenas. Eram 7 anos que eu tinha, não 5 como poderiam pensar muitos de vocês. Não é fantasia ou criação das minhas lembranças de infância, mas muito pelo contrário. É uma lembrança bem viva de uma passagem que deixou marcas profundas em minha memória. Eu peço que acreditem em mim, pois nesse momento eu hei de revelar toda a história ocorrida. Toda a história ocorrida, por mais dolorosa que ela possa parecer, e por mais que ela ainda venha ferir o meu plexo e todo o meu sentimento. Eu saía todos os dias para brincar na rua, e naquele dia não foi diferente, mas justamente naquele dia eu descobri quanta tristeza cabe numa palavra, quando ela sai feito lança pontiaguda de uma boca profana. Enquanto eu voltava da rua, já a caminho de casa, saltitando pela calçada com meu pirulito de morango na mão, ouvi alguém gritar do outro lado da rua, perto do jornaleiro. Gritava chamando-me negra. E nesse instante, parece que não era uma voz chamando-me negra, mas várias vozes, num coro estridente. Por um instante eu retrocedi, assustei-me e confesso que se não falassem, eu não saberia que sou assim tão diferente dos demais. Para dizer a verdade, eu nunca soube o que era ser negra até aquele dia. Em casa, eu era a pequena Ayazambi e todos tinham um grande amor por mim. Sempre me chamavam de flor, de belezinha, mas nunca haviam me chamado de negra. Foi tão estranho aquele momento, e as pessoas que passavam pela rua não se importaram com aquela situação. Para ser sincera, eu enxerguei a indiferença nos olhos de homens, mulheres e até de crianças que antes costumavam acenar para mim quando eu ia à igreja no domingo com os meus pais. Eu queria entender o que chamava a atenção deles olhando para mim. O que é que podia ser tão anormal a ponto de ser alvo de um grito tão desrespeitoso que me fazia sentir assim tão pequena, tão frágil e tão diferente? Ainda ecoava na minha cabeça aquele grito vindo do outro lado da rua, e acho que nunca poderei esquecê-lo. Latente, pesado, desumano, cruel. O que é que tanto chamava a atenção deles? Deviam ser os lábios. Não creio que fossem os lábios, pois então deviam ser os meus cabelos. Isso não seria possível, de maneira nenhuma. Tomei-me de pronto de uma consciência, e certamente, creio que de fato era isso. Eles estavam incomodados com a minha cor. Sim, a minha couraça humana, aquela que menos devia importar aos outros, era justamente o que mais incomodava. Essa constatação veio depois de analisar as capas que a minha mãe colocava sobre mim. Ela sabia de tudo o que poderia acontecer, e para me proteger, ela criou estratégias que me isolavam dos olhos maldosos daqueles que poderiam me avistar em alguma calçada. E para que não pudessem gritar do outro lado da rua, chamando-me negra, minha boa mãe vestiu-me de mestiça para evitar o meu choro e o meu medo diante daqueles que quisessem zombar de minha existência. Ela tentou, mas o dia que ela tanto temia chegou, e muito mais cedo do que ela podia supor. Mesmo com os lábios estivados, quase comidos pela mordedura dos dentes, os cabelos brutalmente encarcerados por fios, grampos e graxa,
mesmo com a palidez do espanto de criança cristã que eu era. Nada disso adiantou. O olhar impiedoso da indigna discriminação havia me encontrado. A minha pele negra, a pele que tanto incomodava os que gritavam, chamando-me negra, era a mesma de antes. A mesma pele que fora acariciada pelos meus pais no meu nascimento e durante toda a minha infância. A pele que eu trazia comigo desde o começo da existência. A mesma pele que na minha humanidade de menina me fora concedida por Deus, o Criador desse mundo, que eu bem sabia era de todos. Me mantive de cabeça baixa e ouvi outras vozes se juntarem às que já formavam um coro doloroso, chamando-me negra. Mas eles aumentavam o som de suas vozes, insultando minha humanidade, a minha raça e até mesmo a minha inocência de criança. Primeiro veio um nó na minha garganta, depois uma lágrima quis rolar pelo meu rosto. A propósito, eu aguentei firme, engoli o choro, ergui a cabeça e encarei-os com toda a minha dignidade. Ainda que fosse doloroso o simples ato de encarar os meus opressores, eu me lembrava das histórias que a minha avó Iana costumava me contar sobre a África. E ela sempre falava da coragem do nosso povo, contava dos reis e rainhas negros que realizaram grandes feitos e sempre enfatizava que uma mulher de coragem não abaixa a cabeça. Pois bem, eu que sou uma mulher forte e que nunca ofendeu ninguém na vida, levantei um pouco mais os olhos, fixei a figura que zombava de mim, aquela que estava do outro lado da rua, perto do jornaleiro, e lhe disse: Ora, pois, você não sabe tudo sobre mim. Você chamou-me negra, pois então devia saber que antes de ser negra, eu sou mulher. E a mulher é a célula ovo da vida. Você é a menor parte dessa matéria expressa e passageira intitulada vida. Eu digo isso não para ofendê-lo, mas para que você entenda que todos possuem falhas e fraquezas. E não há coisa pior no mundo do que ter um dedo apontado em sua direção, disposto a diminuir o seu valor, ou pronto para desprezar a sua existência. Esse coro injusto, preconceituoso e hipócrita entoa um canto covarde, no intuito de me humilhar. Mas nenhum de vocês quis saber das minhas lutas, não conhecem meus ideais e desconhecem as minhas conquistas. Eu venho de outras eras, eu sou o porão dos navios negreiros, vindos da África, aquelas correntes e grilhões que acorrentaram homens livres, exigindo deles seu suor, seu trabalho e sua força, correm nas minhas veias. Eu sou o sonho de Dandara, no vale onde ela entregou a própria vida em nome da liberdade. Eu sou o zumbi, Ganga Zumba, eu sou cada menino moleque, correndo livre como pássaro e não admite gaiolas. Eu sou o continente africano, espalhado em todas as terras, construídas por mãos negras. Chamaram-me negra, querendo dessa maneira desrespeitar a minha humanidade divina e a minha alma pura, sem saber que eu sou filha de rei, e uma princesa vence a guerra com a espada da verdade, e sendo leal até o fim. Quem me fere agora, também feriu minha história no passado, e insiste em ferir no presente. Os mesmos que agem como chacais na escuridão, os mesmos de antes, sempre escondidos e prontos para atacar desonestamente. O preconceito é uma arma destrutiva que desorienta e fere de forma dolorosa. Chamaram-me negra, mas não conseguem enxergar a própria escuridão que os habita. A pior escuridão é aquela que está dentro de si e que você insiste em buscar do lado de fora, nos outros. O veneno que mata primeiro não é aquele que você oferece àquele a quem pretendes matar, mas severamente aquele que foi deixado dentro das suas entranhas, aquele que já intoxicou o fígado, o estômago e até a alma. Chamaram-me negra e burlaram os meus direitos, os meus sonhos, a minha alegria, o meu lugar de gente no mundo. Esqueceram que eu tenho um nome, uma história, uma identidade
e uma essência incrivelmente centrada em Deus. Quando me chamaram negra, se esqueceram da poesia da união, aquela que eles próprios difundiram no mundo, a que diz que o encanto reside nas diferenças. Eu acredito nisso, mas eles não. Chamaram-me negra e murmuraram a insensatez do preconceito, do racismo, da discriminação e do desrespeito hostil. Essa atitude torna um ser o mais covarde dos homens, pois ela é pequena, desumana e vil. Chamaram-me negra, tentando assim envergonhar-me e diminuir meu valor como gente, meu valor de pessoa humana, minha essência de elemento raro que sou. Pois não sou apenas simples matéria. Naquela calçada da infância, dos meus 7 anos que não eram 5, eu retrocedi. E não por medo, mas pura e simplesmente pela necessidade de saber até onde iriam os insultos dessa gente. E ao me defender, eu defendo toda uma história, todo um povo, todo um continente marcado pela tragédia social e pela dominação odiosa de seres humanos que nunca tiveram nenhuma humanidade. Vocês já repararam que alguns humanos são mais humanos que outros? Se nunca perceberam, é porque lhes falta a glândula da consciência, que tanto falava o poeta. Por fim, quando todos os que antes gritavam em coro, chamando-me negra, se calaram, para escutar, eu pude eu mesma, de cabeça erguida, gritar para eles que estavam empilhados do outro lado da rua, sem coro, mas com muito orgulho e vivacidade, eu gritei: eu sou negra, eu sou negra, eu sou negra, eu sou negra. Coloquei o pirulito de morango na boca, me senti viva e voltei para casa, para os braços aconchegantes dos meus pais. Eu dei um abraço bem forte em cada um deles, primeiro no meu pai e depois, demoradamente, na minha mãe. Enquanto eu me afagava nos braços dela, eu lhe disse bem pertinho do ouvido: obrigado por tudo que você me ensinou e obrigado por me dar essa cor tão maravilhosa. Nós somos deusas de ébano e temos uma linda missão por cumprir. Sorrimos juntas, mas não contamos nada ao papai. Afinal, era um segredo só nosso e ninguém mais precisava saber disso. Aos 17 anos, a minha avó encontrou um primeiro emprego na vida dela, em uma padaria em Anápolis, e a dona da padaria perguntou: você é preta, mas é limpa? E a minha avó, humilhada que ela se sentiu, ela falou: dona, graças a Deus eu sou limpa. Mas Deus foi tão maravilhoso que uma semana ela trabalhando nessa padaria, sofrendo essas humilhações, inaugurou em Anápolis a Casa de Saúde Nossa Senhora de Lourdes, e a minha avó foi contratada e muito amada pelos médicos que lá trabalhavam, Dr. Oscar, Dr. Bonfim e doutora Maria Alice. A minha avó, mesmo com mal de Alzheimer, todos os dias ela fazia questão de lembrar com muito carinho, e ela falava: eu era preta, mas eles não se importavam não, eles eram bons para mim. É isso, minha gente, obrigado pela oportunidade. Eu precisava falar porque isso mexe muito comigo. Obrigado, tá? Valeu pelo carinho. É isso, obrigado.